Boa noite. Outra oportunidade de estarmos aqui em mais um estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje, a abordagem do tema do segundo capítulo, o item gestação motivada pelo estupro. É a terceira parte desse estudo. Lembramos que os estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube. Acessem nosso canal aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar o estudo na semana anterior e se inscrevam em nosso canal. Vamos para a nossa introdução com um rápido comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 6. A hora é significativa e impõe grande luta. Elevemos o coração ao sol da esperança em Cristo. Só os filhos da renúncia poderão atender à expectativa da esfera superior. Fixai a mente nos círculos sublimes, onde se localizam as fontes que vos suprem de energia. Então aqui foi alguns tópicos que tiramos da mensagem que assinala esse comentário do capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Vamos aqui procurar acrescentar algum conteúdo que facilite a compreensão daquilo que Emmanuel muitas vezes coloca de forma bem sintética e que precisa ser destilada para absorvermos o máximo do conteúdo. Então, primeiro, ele começa nos dizendo: a hora é significativa e impõe grande luta. De fato, se em cada nova experiência que temos na nossa caminhada evolutiva na Terra, há todo um campo de aprendizagens novas, de superação de provas, de aquisição de valores espirituais imperecíveis, na atual conjuntura em que vivemos em termos de reencarnação, é um momento bem especial. Afinal, estamos sendo contemporâneos da promessa de Jesus sobre o Consolador prometido. Então não há como não ser bem diferente essa época. E se ao mesmo tempo temos um vasto campo de iluminação espiritual, o trabalho de aproveitamento, de superação de dívidas, de despertamento espiritual, é significativa e singular. Por isso, Emmanuel continua nos dizendo: elevemos o coração ao sol da confiança em Cristo. Realmente, para nós que temos usufruído a compreensão espiritual dos textos bíblicos, aonde podemos extrair o espírito da letra, abre-se uma possibilidade imensa de envolvermos-nos afetivamente com o conteúdo do Evangelho, de nos integrarmos em termos de coração, de sentimento, ao que a princípio nos chega através do conhecimento da Boa Nova. E prosseguindo, Emmanuel diz: só os filhos da renúncia poderão atender à expectativa da esfera superior. Vamos entender porque ele assinala de forma tão veemente essa particularidade. Só os filhos da renúncia, porque cada um de nós traz um campo muito vasto de experiências desastrosas,
conflitivas com as leis divinas. E que para agora podermos aproveitar bem a iluminação que recebemos do Evangelho, trazido, iluminado pela doutrina espírita, somos convidados a fazer uma grande renúncia a esse passado que precisa ser transcendido, ressignificado, de tal maneira que não prejudique as possibilidades de aquisição nova que a atual reencarnação nos possibilita. E é por isso que Emmanuel ainda continua dizendo: fixai a mente nos círculos sublimes, onde se localizam as fontes que vos suprem de energia. Emmanuel diz assim, para que nós fixemos a mente nos círculos sublimes, porque se torna imprescindível que, para aproveitarmos bem o conteúdo revolucionário em termos espirituais que recebemos agora através da doutrina espírita, é preciso dirigir toda a atenção, toda a concentração para fixarmos-nos nos valores novos e não sermos arrastados por condicionamentos, por vícios e por atrações que o nosso passado de desequilíbrio poderia ainda exercer sobre nós. E para que isso não aconteça, dirigir o máximo de atenção e de cuidado aos valores novos, à conquista das virtudes que o Evangelho nos propõe e que podemos, mais do que nunca, usufruirmos as possibilidades de libertação, de integração com a espiritualidade sublime através do Evangelho renovador do Cristo. Bom, vamos assim continuar a análise agora de uma forma mais ampla e conclusiva sobre os aspectos espirituais que existem por trás dessa prova tão difícil, que é a da violência através do estupro e que muitas vezes ainda tem por consequência a gravidez. Estamos analisando agora os últimos tópicos desse item do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. No caso da mulher violentada, ela passou pelo processo devido à lei de atração, por não ter reconhecido ainda o mal praticado e o reparado. Se tivesse se preparado com as incontáveis oportunidades de reparação amorosa com que a vida a convida, possivelmente não precisaria passar por isso. Vamos analisar mais detidamente esse parágrafo, porque ele tem uma vasta aplicação a diversas outras situações que não seria exclusiva da questão da violência do estupro. Porque o que aqui está sendo colocado para nós é o seguinte: quando uma violência grave como essa acontece, que poderia ser também o resultado de um assalto, com agressividade, com ferimentos,
poderia ser também aplicado a acidentes graves, que às vezes se tem, acidentes automobilísticos. Se a pessoa houvesse seguido determinado direcionamento na sua vida, aonde o trabalho do bem, a vivência da caridade em termos intensos, pudessem ter ressignificado aquela prova ou amenizado, evitaria a situação na qual o estupro se efetivou, assim como uma situação grave que viemos a passar em determinada circunstância em nossa vida. Eu já tinha citado aqui essa história, mas que novamente é preciso fazer referência, o caso da jovem do livro Nas Fronteiras da Loucura, que estava vindo do Evangelho no lar, da casa de sua avó, e que ao passar por determinada rua, 3 rapazes iniciam uma tentativa de estupro, que é interrompida devido à polícia que passa ali por perto. Na verdade, a viatura da polícia foi acionada por interferência espiritual. E a espiritualidade analisa ali que pelo comportamento novo, renovador, que aquela jovem estava tendo na vida atual, amenizou-se essa prova para ela. Mas essa prova amenizou-se não no sentido completo. Ela ainda passou pelo grande susto e medo da violência que estava prestes a sofrer, mas que não se efetivou. Então são esses atenuantes que, quando não existem, não é possível evitar-se a prova dolorosa, que não deixa também de ser um meio de resgate e de despertamento espiritual desagradável. É evidente, muito desagradável. Mas não houve outro meio de evitar. E a questão toda, voltando ao texto, é que há certa atração magnética, fluídica, daquele que, devido ao seu passado culposo, estabeleceu no seu psiquismo a necessidade de passar por certas provas e que acaba se tornando uma antena captadora a atrair pessoas ou circunstâncias que viessem ali favorecer o resgate. É claro que numa situação dessa, como o próprio Evangelho diz, na palavra do Cristo, na terra há de ter escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Na terra ainda há de haver crimes, mas ai daquele que se torna o criminoso, o instrumento do mal. Prossigamos. Seria de outra forma a tomada de consciência. Isso é um ponto bastante importante, um clímax dentro da questão. E não estamos falando apenas da questão sexual. Falamos também da questão da justiça divina em todas as situações. É por isso que todos nós que temos sido bem esclarecidos pela doutrina espírita, somos estimulados a fazer o máximo da prática do bem, da caridade, de sermos instrumentos da espiritualidade benfeitora, para, de certo modo, amenizar uma carga desastrosa que trazemos do passado e que não temos ideia do tamanho
nem das áreas aonde nos tornamos responsáveis por danos causados ao nosso próximo. E como não temos a lembrança desse passado, devemos aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos dá para nos tornarmos agentes máximos na prática do bem. Porque o que ocorre, e aí podemos até analisar a nível de vibração de corpo espiritual, é que na medida em que aquele trabalho no bem está sendo efetivado de uma forma ímpar, nós passamos a acionar determinadas mudanças vibratórias no nosso íntimo, a partir do nosso espírito, que fazem um verdadeiro trabalho de retificação no nosso, digamos, DNA de provações. Nós passamos a alterar lá dentro, lá na profundeza do nosso íntimo, a amenizar ou até mesmo a eliminar determinadas provas que iríamos passar e que agora não se faz mais necessário face o nosso trabalho de mudança profunda, ímpar, na área da vivência do bem. É essa a questão. A lei e a justiça funcionam juntamente com o amor e a caridade. É a lei maior com 3 dimensões: justiça, amor e caridade. Essas 3 dimensões da lei estão em sintonia com as leis de misericórdia e de reparação. Aqui fica bem claro isso que estávamos buscando formas diferentes de esclarecer. O erro cometido por nós no passado não estava apagado. Dentro de nós, determinados desequilíbrios vibratórios, chamando situações e pessoas para passarmos por determinadas provas. Mas, se atentamente nos antecipamos antes que surjam essas situações ou pessoas e nos envolvemos num trabalho profundo de vivência do amor e da caridade, aí nós alteramos a carga de provas, de consequências que estavam associadas àquele erro do passado. Então, como aqui o texto diz, essas 3 dimensões, justiça, amor e caridade, estão em sintonia com as leis de misericórdia e de reparação. Bom, prossigamos. O espírito tem um tempo, durante a existência, para cultivar as virtudes por meio de exercícios, e ir se aprimorando, dando à vida outras formas de solução ao mal que fez no passado. Caso contrário, aciona a lei de atração para a provação. Então aqui o texto vai sendo colocado para nós de forma diferenciada, a aprofundar e a deixar bem claro essas questões de mudança na nossa ficha kármica, nas provações que teríamos que passar. É importante lembrarmos aqui que as consequências das coisas erradas que temos feito, que trazem como resultado determinadas dores ou sofrimentos, tanto ocorre durante a encarnação, quanto ocorre
no mundo espiritual após desencarnados. E do mesmo modo que no mundo espiritual como desencarnados, podemos alterar o nosso campo de provas, também ocorre quando estamos encarnados. O livre-arbítrio associado às leis divinas está constantemente em atividade. As decisões e atitudes que vamos tomando vão ao mesmo tempo aliviando ou acrescentando provas e dificuldades. E às vezes, ao ficarmos como elemento neutro, aquelas provas que já havíamos nos determinado a passar no plano espiritual, aí acontecem. E às vezes, entre essas provas dolorosas, surgem esses escândalos, que na verdade não ocorrem por acaso, não deixam também de ser uma forma de pagamento daquilo que o Espírito marcou nele mesmo de desequilíbrio perante a lei do amor. É quando aqui no texto, no final, diz: caso contrário, não tiver feito todos os esforços possíveis no cultivo das virtudes, na vivência da caridade, a lei aciona a lei de atração para a provação. A mente do espírito ondas constantes para as próprias leis divinas, buscando justiça. Isso o condiciona, em sintonia com as leis, a dizer se está ou não quitado com os débitos existentes na própria consciência. A mente do espírito atua constantemente com as leis divinas, associada às leis divinas. É como havíamos dito sobre o livre-arbítrio. Buscando justiça. Isso condiciona em sintonia com as leis. Então, há nas nossas atitudes e ações diárias uma marca que vai se delineando entre o que a gente pensa e faz com o que a gente trouxe de provas e resgates para cumprir. Ao mesmo tempo, dentro de nós, a consciência vai delineando o que de fato efetivou-se como quitado, como pago ou não. Todos os espíritos ficam o tempo todo emitindo e recebendo esse intercâmbio com as leis, perguntando-se em seu âmago mais profundo: estou quitado? Estou em paz? E as leis dizem em sua intimidade: ainda não, ou sim, já quitou. Vamos analisar um pouco esse conteúdo. Então nós ficamos o tempo todo emitindo e recebendo de forma inconsciente as determinações que a consciência nossa vai evidenciando sobre termos de fato cumprido ou não certas provas, certos resgates. E se a nossa vivência decidida no ideal do bem agora ressignificou em nosso íntimo essas provas ou não. Então isso vai se dando, como o texto aqui diz, em um intercâmbio constante.
às vezes totalmente inconsciente. Às vezes podemos receber determinadas intuições, nos advertindo, nos alertando. Se precisamos de fato nos movermos de forma mais constante na caridade, na vivência do bem. Quando o espírito passa por uma situação dessas, de violência sexual, o que acontece? Emitido a energia do pensamento às leis divinas, perguntando se está quitado ou não, as leis divinas na consciência dizem: ainda não. Então é isso que ocorre no íntimo de qualquer um de nós antes de enfrentar determinadas provas dolorosas. E esse julgamento interior que vem da nossa consciência, ele nunca falha. Diante de um agressor com as mesmas características do passado, acaba por atraí-lo. E o próprio agressor capta subconscientemente a energia do pensamento da futura vítima, atraído para o espírito que se sente em débito com a lei divina. É fogo, né? Essa questão. Porque ela se dá de maneira imperceptível. Aonde a pessoa que é vítima, ela exerce um papel vibratório de atrair pessoas e circunstâncias para passar por aquela prova. E aqui alguém poderia dizer assim: mas então, o próprio agressor é vítima. Porque se aquele que ele vai agredir tinha, perante as leis divinas, necessidade de passar por aquele sofrimento, como é que fica a situação? Aí é que está. Todos nós temos no livre arbítrio a liberdade de fazer ou não. O fato de alguém ter vibratoriamente uma carga atrativa a ser vítima de determinado crime, como no caso aqui do estupro, não dá o direito de alguém se colocar como sendo o estuprador. É uma decisão dele. E que vai acarretar consequências, sobretudo, para ele. Porque ele se torna devedor perante a lei divina. A vítima, dependendo de como ela reagir, ela poderá ter se libertado de um passado absurdo, muito complicado, para ter passado por aquela situação. Também vai depender dela. Mas o que é muito importante aqui ficar destacado é que aquele que vai se tornar um criminoso, ele sempre poderia evitar. Há uma mensagem no livro Pão Nosso, de Emmanuel, que deixa bem claro isso quando Emmanuel analisa a traição de Judas. É uma mensagem: que buscas? Quando Jesus indaga a Judas: a que vieste, meu amigo? E Emmanuel analisa a mensagem dizendo que naquele momento Jesus estava dando a última
oportunidade para que a consciência de Judas não fizesse com que ele se tornasse o traidor do Cristo naquele momento. Porque até o último instante, Jesus apelava para que isso não acontecesse. E poderia não ter acontecido. E alguém pode dizer, mas havia a profecia de que um haveria de trair a Jesus. Era, mas poderia ser outro. Se ele não tivesse se promovido a ser ele. Judas, a ser o traidor. Essa mensagem de Emmanuel é muito importante de reflexão sobre isso. Que aqui, voltando ao texto, deixa bem claro. Havia uma atração. A pessoa que tem que passar por determinada prova, ela é como se fosse um polo magnético para atrair circunstâncias e pessoas que favoreçam ela passar por aquilo. Mas quando se trata de pessoa humana, que usa livre-arbítrio e tem liberdade, ele não é obrigado a cumprir esse determinismo. A clareza da onipotência e da justiça de Deus em todos os âmbitos sempre convida o espírito a fazer o bem, acima de todas as coisas, e a não guardar que as coisas aconteçam dolorosamente em sua vida. Então, a justiça de Deus, a sua onipotência, sempre favorece a que as situações sejam resolvidas sem que surjam novos devedores. Há determinadas doenças, há determinados acidentes que poderiam provocar o resgate a nível espiritual daquela mulher que foi vítima do estupro. Em circunstâncias onde alguém não precisaria se tornar criminoso. Há casos excepcionais em que espíritos muito nobres também reencarnam por meio do estupro, justamente para ajudar a mãe, que foi violentada, a superar psicologicamente o drama. Então, no final desse assunto no livro, é deixado esse parágrafo para a nossa reflexão. É que mesmo através dessa circunstância dolorosa e absurda, a misericórdia divina pode intervir no sentido, como aqui é colocado, daquele filho ser um espírito elevado, mesmo tendo reencarnado através de uma circunstância dolorosa como essa. Fica esse tópico para a nossa reflexão. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Boa noite para todos.